Deus seja louvado. Com a ajuda de Deus, vou ler Gênesis 41. Deus não se esqueceu de José. 2 anos se passaram. Certo dia, o rei do Egito sonhou que estava em pé à margem do rio Nilo. De repente, saíram do rio 7 vacas vistosas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos que vicejam à beira do rio. Logo em seguida, saíram do rio outras 7 vacas, de aparência feia e mal alimentadas, e se alinharam ao lado das primeiras na margem do rio Nilo. Então, aconteceu que as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Foi quando o faraó acordou assustado. Ele voltou a dormir e teve um segundo sonho. 7 espigas subiam de uma mesma haste, granadas e lindas de se ver. Mas eis que 7 espigas mirradas e queimadas pelo sol e vento orientais nasciam atrás delas. Então, aconteceu que essas espigas mirradas devoraram as 7 espigas graúdas e cheias. Então, o faraó acordou preocupado. Era um sonho. De manhã, com um espírito conturbado, o faraó mandou chamar todos os magos e todos os sábios do Egito e lhes contou os sonhos que tivera durante aquela noite passada. Mas ninguém conseguiu dar ao faraó uma explicação convincente. Então, o chefe do copeiro dirigiu a palavra ao faraó e lhe declarou: Devo confessar hoje minhas faltas. Um dia o Senhor ficou com muita raiva de mim e do chefe dos padeiros e mandou-nos prender na casa do capitão da guarda. Numa daquelas noites, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação particular. Pois bem, havia ali conosco um jovem hebreu, um escravo do capitão da guarda. Contamos a ele nossos sonhos, e ele nos revelou os significados, proporcionando a cada um de nós a interpretação exata do seu próprio sonho. E tudo aconteceu de acordo com o que ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição de confiança, e o padeiro foi empalado. Assim que ouviu isso, o faraó mandou chamar José, que foi trazido às pressas da prisão onde estava, depois de se barbear e trocar a roupa. Apresentou-se ao faraó. E então o faraó dirigiu a palavra a José e declarou: Eu tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Entretanto, ouvi dizer de ti que quando ouves qualquer sonho podes decifrá-lo. Contudo, José disse ao faraó: Quem sou eu? É Deus quem dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou a José o que sonhara. Em meu sonho, parecia-me estar em pé na margem do Nilo. E eis que subiam do Nilo 7 vacas bem alimentadas e de belas aparências, que começavam a pastar entre os juncos. No entanto, eis que outras 7 vacas emergiam logo depois delas, exaustas de aparências e feias e mal alimentadas. Jamais vi animais tão debilitados em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias devoraram as 7 primeiras, e as vacas gordas. Mesmo depois que as devoraram, não demonstravam qualquer benefício em tê-las devorado, porquanto sua aparência continuava tão extênua e feia quanto no início. Então acordei. Mais tarde voltei a sonhar e vi 7 espigas de cereal, cheias e saudáveis, que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotavam outras 7 espigas murchas e mirradas, ressequidas pelo sol e extenuante e o vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso a todos os magos e adivinhos do Egito, mas ninguém foi capaz de esclarecer-me. Então José explicou ao rei: Em verdade, o faraó teve um único sonho, pois ambos têm os mesmos sentidos. Deus anunciou ao faraó o que ele vai realizar proximamente. As 7 vacas belas e gordas significam 7 anos, assim como as 7 espigas saudáveis e cheias representam 7 anos. É um só mesmo sonho. Portanto, as 7 vacas feias e magras que sobem em seguida simbolizam 7 anos também. As 7 espigas mirradas e queimadas pelo sol e o vento oriental é que haverá 7 anos de fome. É exatamente como eu anunciei ao Senhor. Aprove a Deus mostrar ao faraó aquilo que ele vai fazer aproximadamente.
7 anos vindouros de muita fartura chegarão e abençoarão toda a terra do Egito. Entretanto, em segunda virão 7 anos de fome. Então, todo o tempo de abastança será esquecido, porquanto a fome arruinará a terra. A fome que se abaterá depois dos bons anos será tão severa que o tempo de abundância não será mais lembrado sobre a terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes para deixar claro que Deus já decidiu por assim agir e se apressar em realizar o que determinou. E concluiu José: agora, portanto, que o faraó escolha um homem inteligente e sábio e o estabeleça sobre a terra do Egito. Que o faraó haja e institua funcionários supervisores na terra para escolher 1/5 da colheita do Egito durante os próximos 7 anos de fartura. Eles deverão reunir todos os viventes que puderem desses bons anos, que virão acumular estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva especial para os 7 anos de fome que se abaterão sobre o Egito, a fim de que a terra não seja aniquilada e o povo não morra de fome. José é feito governador do Egito. A palavra e o plano de José agradaram ao faraó e a todos os seus sábios e conselheiros. E, portanto, o faraó proclamou diante da sua corte e oficiais: encontraremos um homem como este, em quem esteja o Espírito de Deus? Então o faraó declarou a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossas terras. Tu serás o administrador do meu palácio e de todo o povo se conformará com as tuas ordens. Só no trono te procederei. O faraó disse mais a José: vê, eu te estabeleço sobre a terra do Egito. E o faraó tirou do dedo o seu anel e colocou no dedo de José. Mandou que o vestissem com linho fino e colocou uma corrente de ouro fino em volta do seu pescoço. Também convidou a subir em sua segunda carruagem real, tendo à frente os arautos do império que iam bradando. Assim José foi empossado no comando de toda a terra do Egito. Acrescentou ainda a Faraó: eu sou o Faraó, mas sem tua permissão ninguém erguerá a mão ou o pé para andar um passo em toda a terra do Egito. O Faraó impôs a José o nome de Zafenate-Paneã, e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potifera, sacerdote de On, da cidade do Sol, pois José saiu a inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó, rei do Egito. E José deixou a presença do faraó e percorreu toda a terra do Egito. Durante 7 anos de abundância, a terra produziu copiosamente, e ele reuniu todos os víveres de trigo excedente dos 7 anos que houve grande fartura sobre a terra do Egito, e depositou-os nos armazéns construídos em todas as cidades egípcias. Em cada cidade ele armazenava os cereais escolhidos nas lavouras das redondezas. Foi dessa maneira que José estocou tanto mantimento que desistiu de ficar pensando e contabilizando as cifras. As quantidades iam além de toda medida, parecia a areia da praia do mar. Os filhos de José. Antes de começarem os anos de fome, Zafenate, a filha de Potifera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, esclarecendo: Deus me fez esquecer meus dias difíceis e toda a família de meu pai. Quanto ao segundo filho, ele chamou de Efraim, justificando: Deus me fez próspero na terra dos meus sofrimentos. Então chegaram ao fim os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito. E como José havia predito, começaram a vir os 7 anos de fome. Havia carestia e fome em toda a terra as vizinhas, mas em todo o Egito havia o que comer. Contudo, quando os egípcios também começaram a passar fome, foram reclamar alimentos com o rei. Então lhes ordenou o faraó: Ide, José, e fazei tudo quanto ele vos disser.